Perfeito, espero que você tenha chegado até aqui, exibindo os dados corretamente, podendo adicionar uma nova movimentação aqui. Claro que aqui no formulário a gente não está validando se todos os campos estão corretos ou não, né? Para isso é bem fácil, a gente pode usar o próprio HTML, a gente pode passar a tag required aqui, né? Tá? A gente pode passar o required. E quando a gente clicar em cadastrar, ele já vai falar, olha, preenche esse campo, né? Preenche esse campo. Então a gente não precisa se preocupar muito com isso aqui, como validar e tudo mais, né? Tem vídeo aqui no canal, inclusive, ensinando como validar, trabalhar melhor com formulários, mas não é esse nosso foco. Não se preocupe com isso agora, tá? Foque em aprender, criar o formulário, a começar pelo básico, depois você vai evoluindo, tá? Maravilha. Então aqui o que a gente precisa fazer? Primeiro, o que eu faço se eu quiser excluir uma movimentação dessa e editar alguma movimentação dessa? Então, vamos imaginar que eu quero editar. Então vamos fazer o seguinte, aqui no nosso arquivo de home, na nossa tabela, a gente vai colocar mais uma linha que vai ser um botão chamado ações, tá? Então aqui a gente vai ter um botãozinho, ok? E aí nós vamos criar aqui mais um TD, e nesse TD a gente vai criar um botão, e esse botão vai ser editar, e nós vamos criar um outro botão, deixa eu até copiar aqui, colar, e vai ser excluir, tá? Faltou um C aqui, ó, excluir. Então eu tenho dois botões. Vamos dar uma olhadinha aqui, como é que a gente faz para um botão ficar uma corzinha no botão, né? Vamos lá. Vamos ver se já funciona esse cara aqui. Então aqui, ó, eu vou passar o class name. Deixa eu ver se ele funciona. Não, né? A gente tem que criar o estilo, tá? Então, vamos fazer isso. Vamos voltar aqui no nosso index.css. Vamos salvar. Deixa só eu mudar essa cor aqui, ó. Pegar essa aqui, na verdade. Apagar isso aqui. Salvar. Se a gente voltar aqui, ele vai estar verde, né? Vamos pegar um azul. Será que tem? Tem. É esse cara aqui, ó. Então vamos trocar a cor. Posso apagar isso aqui. E tá um azulzinho aqui, meio feio, mas tá bom, né? E aí a gente tem o de erro, né? Então eu vou copiar aqui o de erro. Já vou colar aqui, ó. Ele dá pra gente o estilo pronto. Vou salvar, voltar aqui. E no nosso botão de excluir, ele precisa ser vermelho, né? Então eu vou trocar aqui, ó, para erro. Voltando, eu tenho um botão azul e um botão vermelho, tá? Beleza. Só que aqui eu preciso de um espaço entre os botões, né? Então eu vou criar uma div. E olha só que legal, aqui dentro eu não preciso abrir e fechar uma tag. Eu posso simplesmente abrir e fechar ela desse jeito. Se não vai ter nenhum filho dentro, eu faço isso. E aí, vamos usar o styling line de novo. Vou colocar um margem, aliás, um padding, né? Vamos colocar um padding right da direita de 5. Salvei. Ele vai acabar quebrando aqui, né? Deixa eu só trocar aqui para margem, tá? Para ficar mais fácil. Então, o que a gente precisa fazer? Olha, aqui nesse TD, vamos colocar um style que vai ser um display flex. E aí fica tudo na mesma linha. Beleza, só que esses botões aqui não estão fazendo absolutamente nada, né? Então vamos lá. Vamos começar com o editar, ok? O editar, a gente já tem um formulário aqui de criar movimentação, ok? Então, vamos fazer o seguinte. Quando eu clicar em editar, ele vai vir para esse formulário e os valores ali já vão aparecer aqui para editar. Vamos lá então? Vamos. Então, olha só. Eu preciso do Navigate. Então, aqui, ó, quando eu clicar no botão editar, então a gente vai usar o evento de onClick. Eu vou navegar, Navigate, para /formulário. Ok? Ok. Vamos salvar.
cliquei em editar, foi para o formulário. Mas olha só, a gente precisa pegar os dados. Então aqui, eu vou clicar nesse conta de água. Eu preciso pegar esses dados aí de 2, conta de água, a data, a saída, tudo mais, e jogar para cá, para exibir no meu input. Para isso, a gente vai usar o getById que a gente fez na API, lembra? Então, a gente vai usar ele. Só que para fazer o getById, a gente precisa do ID, que é o identificador. Vamos voltar aqui na nossa API. Ó, aqui na nossa API na rota, a gente criou um get, onde a gente passa o ID e retorna os dados de uma única movimentação, ok? Então tá. Então aqui, ó, a gente vai por debaixo dos panos passar o ID através da rota. Então quando eu acessar outra rota, eu vou passar um ID junto. Como que a gente faz isso? Aqui dentro, ó, eu vou colocar vírgula e eu passo o state. Eu coloco ID, posso colocar o que eu quiser, que é data.id, tá? Aliás, eu preciso só passar aqui como um objeto, tá? Então, o data.id é porque eu tenho data.id aqui em cima. Então, a gente vai passar pelo estado. Esse estado é do próprio React Router DOM e a gente vai pegar ele lá do outro lado. A gente já vai ver. E aí eu posso passar o que eu quiser. Eu poderia passar o data inteiro, por exemplo, e pegar lá do outro lado, já exibir sem chamar a minha API. Mas eu quero mostrar para vocês, para a gente usar todas as rotas que nós criamos no back-end. Feito isso, vamos voltar, vou clicar em editar e ele continua, beleza, tá indo. Só que agora a gente precisa mexer dentro do form. Olha só que legal. Aqui eu vou importar do React Router DOM o use location, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou criar uma constante, vou abrir um objeto igual a use location. E aqui dentro eu tenho meu state, que é exatamente o estado que a gente mandou. E aí eu vou usar um useEffect. Lembre sempre, você quer dar um console, use o useEffect. E aí eu vou dar um console.log no meu state para ver o que tem dentro dele. Quem eu quero ouvir? O state. Então vou salvar. Olha só, eu salvei, já apareceu aqui um objeto e tem o ID 2. Vamos voltar? Ó, eu voltei, vou limpar o meu terminal e eu vou clicar no 5 aqui, ó. Cliquei em editar. Aqui no meu componente de formulário, eu recebi o 5. Então, eu estou passando uma propriedade, um valor, de um componente para o outro através da rota. Não é através de props, não é nada disso. É através da rota, ok? Maravilha. Então, show. O que eu preciso fazer? Agora que eu tenho esse ID, a gente vai criar uma função para buscar. Então, const get by ID. E vai ser uma função assíncrona, né? Perfeito. Feito isso, então a gente vai usar um try-catch para saber se essa nossa requisição aqui vai dar certo ou se ela deu errado. Preciso criar, né, uma variável chamada requisição igual ao wait api.get, agora é um get, barra movimentações. Só que ó, eu preciso passar o ID. Então vou colocar aqui crase. O crase eu consigo misturar string com JavaScript. Tá? E aí eu passo aqui ó, o ID que está vindo aonde? Dentro de state.id. Show? Vou dar um console para a gente ver o que veio dentro da requisição e eu já sei que vai vir dentro de data. Tá? Aqui eu vou colocar um console.log se der um erro. Agora, ao invés da gente dar um console logo no state, a gente vai chamar aqui dentro o getById. Tá? Salvei. Vou vir aqui e ele deu um erro, né? Um bad request com um 404. Ó. Movimentações. Deixa eu só olhar aqui se eu não mudei o nome da rota. É movimentação. Tá? Então vamos vir aqui em front-end e aqui a gente vai trocar para movimentação. Beleza. Ó, agora eu tenho objeto aqui, ó. Mas vamos ver se está certo mesmo. Vamos voltar, limpei meu terminal. Vou clicar no 2, cliquei em editar, tá lá o 2, conta de água. Ou seja, eu estou pegando o ID que está vindo de uma outra rota. Estou indo na API falando, ei, eu quero os dados desse cara aqui, beleza? Beleza. E eles vão ser retornados para mim. Só que perceba que o input ainda está vazio. Como
Como que a gente faz? Lembra que a gente usou o setData para setar o valor em algum lugar? A gente vai fazer exatamente a mesma coisa aqui, ó. Tá? Então agora eu vou fazer o seguinte, olha, vou fazer o setData do mesmo jeito, eu quero manter os outros valores e no lugar de nome eu vou pegar requisição.data.nome, tá? E a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Então, olha, que mais que eu tenho? Valor. Então, aqui eu vou pegar o que vem de valor. Outra coisa que é o data mesmo. E o próximo é o tipo. E aqui eu vou trocar para tipo. Show? Fazendo isso, vamos voltar. Vamos clicar aqui em conta d'água e não aconteceu nada. O que será que aconteceu aqui, hein? Não deu certo fazer o que a gente queria, né? Então, não funcionou. O que a gente pode fazer? Olha só, vamos fazer o seguinte. A gente pode melhorar isso aqui, fazendo um setData, somente o que vem dentro de requisição.data. E olha lá, funcionou. Por que isso funcionou, Rafael? Exceto a nossa data aqui, né? E o tipo. Olha só, é porque eu saí daqui, ó, eu acabei escrevendo errado. É saída com I. Tá? Fazendo isso, saída com I sem acento. Pronto. Ó, daí ele pega. Então tem que cuidar. Coloquei saída com acento, saída sem acento, o valor não é igual. Tá? E aí faltou o tipo data, porque o tipo data é diferente. Se a gente vir no último aqui, ó, aí vai aparecer. Porque a data que nós cadastramos pelo Insomnia é diferente da data que o input aqui manda. Tá? Maravilha? Nós mandamos dia, mês e ano. E o input, por padrão, ele manda ano, mês e dia, se eu não me engano. Tá? Então, nós estamos pegando o valor e setando dentro do nosso input. Só que, olha só, se eu clicar em cadastrar agora, entrada, clicar em cadastrar, ele vai dar um erro. E vamos até ver esse erro aqui, que ele está dando. Vou vir aqui em rede, movimentações, na resposta, e ele deu um erro aqui. Deixa eu dar uma olhadinha no ID. Ele está mandando o ID, tá? Perfeito. O que a gente vai fazer? Ele está indo o ID junto, né? Porque eu estou simplesmente pegando data aqui e setando o ID dentro dele. Então, para a gente evitar, eu vou usar o delete requisição.data.id. Beleza? Vamos voltar, que eu quero mostrar um negocinho para vocês. Editar, e aqui em console, cadastrar. Opa, falta uma opção. Cadastrar. Movimentação criada com sucesso. E se a gente voltar, ele duplicou. Ele criou novamente um registro, né? E quando eu clicar em editar, eu quero fazer o seguinte, eu não quero criar, eu quero editar. Nesse caso, ele criou exatamente igual, tá? Então aqui, ó, onde a gente tem o criar movimentação, a gente vai mudar para salvar movimentação. E aí eu preciso trocar aqui, ó, também, tá? Deixa eu copiar o nome da função e mandar para cá. E aí eu vou fazer o seguinte, olha, se não existir o state.id, eu vou pegar isso aqui e vou passar aqui para dentro. Se não, ou seja, se existir, eu vou copiar isso aqui, passar para cá, só que agora vai ser um put. E aí eu vou trocar aqui. E para fazer isso, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, eu tenho um put em movimentação /id. Então é isso que eu vou passar. Movimentação. Eu preciso colocar um barra, misturar com state.id, tá? E aqui vai ser movimentação atualizada com sucesso. E aí ele vai navegar lá. Vamos testar isso aqui? Então eu vou pegar o set, clicar em editar e vou colocar aqui, ó, curso editado. Cadastrar, movimentação atualizada, ok. Voltei e tá lá, ó, editado. Perfeito. Só que tem alguns errinhos. Quando eu clico em editar, aparece aqui em cima cadastrar movimentação e teria que ser editar movimentação. E o botão também não é mais cadastrar, é editar ou salvar. Então, ó, no nosso próprio form a gente pode fazer o seguinte. Aqui no nosso H1, nós vamos trocar. Então, eu vou fazer uma pequena validação. Vou apagar.
vou colocar chaves, lembra que chaves a gente consegue usar o JavaScript. Eu vou falar o seguinte, olha, se existir o state, vou colocar um ponto de interrogação para validar se tem o state antes. Se existir o state.id, então a gente vai escrever editar movimentação. Se não, vai ser cadastrar movimentação. Ok? E aqui no final, no nosso botão, a gente vai fazer a mesma coisa. Se existir o state.id, então eu vou fazer o salvar movimentação. Se não, só salvar, né? Salvar, se não, cadastrar. Então eu só estou fazendo um if, validando, né? Fazendo isso, vamos testar? Quando eu clico em nova, cadastrar movimentação, cadastrar. Quando eu clico em editar, editar movimentação e salvar. Perfeito. Agora, o que falta? O nosso botão de excluir. Show? Vamos fazer ele? Então vamos. Vamos voltar aqui no Home, que é onde tem a tabela. E no meu botão de excluir, eu vou simplesmente criar uma função de excluir aqui em cima. Então, ó, const remover movimentação, que vai ser assíncrona. E ele também precisa de um try-catch. Ok? E aí aqui em cima ele vai receber um ID. Opa! Vai receber um ID porque eu preciso saber o identificador de qual cara eu quero remover. E aí eu vou chamar o await api.delete. Lembra que para remover eu tenho que passar o delete? Barra movimentação barra e aí vou juntar com o ID que veio. Ok? Aí eu vou abrir um alerta falando movimentação removida ou excluída com sucesso. E caso caia no catch, eu vou dar um console para ver o erro. Vou pegar esse remover movimentação, que é a função que eu criei, e aqui embaixo no meu botão de excluir, no meu evento de onClick, eu vou chamar essa função. Só que eu tenho que passar o ID. Então eu passo data.id, né, que é da minha linha do meu map aqui, ó. Fazendo isso, vamos editar esse último, excluir o último, excluir, movimentação excluída com sucesso. Dei um OK, mas ele não sumiu daqui. Olha só, vamos dar um F5? Atualizei, ele sumiu. Por que isso está acontecendo? Olha só, vamos capturar aqui. Abri a minha tela, abri a minha aplicação. Fui na API, busquei todas as movimentações e salvei dentro do meu data. Está aqui em cima, movimentações. Desculpa, não é data, é movimentações. Aí eu mandei excluir, beleza, excluí. Só que eu excluí ele lá da API e eu não chamei de novo para falar, olha, me traga aí tudo atualizado. Então o que nós vamos fazer? Quando eu for remover e eu conseguir remover, eu vou chamar de novo a função busca movimentações para ela buscar de novo e atualizar o meu front. Então depois desse alerta eu vou simplesmente chamar o buscar movimentações. Ok? Vamos testar agora? Eu vou remover o curso, excluir, movimentação excluída, e ele removeu. Vamos remover esse 3 aqui, ó, excluir, movimentação excluída, apaguei e ele sumiu. Se eu dar um atualizar, dar um F5, ó, continua só os 3. Então agora quando eu entro na minha aplicação ele busca, quando eu removo ele vai lá e chama de novo. Como eu removi, ele vai trazer sem aquele dado e vai sumir aqui do front. Então agora a gente está listando, editando, cadastrando e excluindo. Então lembra a nossa operação de CRUD? Se a gente olhar o nosso back-end, a gente conseguiu, ó, listar, né? Esse aqui faz a listagem de todos. Esse aqui adiciona. Esse aqui busca um único dado. Esse aqui edita. E esse aqui remove. Então a gente fez todas as operações. A gente está usando tudo da nossa API. E está aqui. Beleza? Então vamos lá para a nossa próxima aula.